Opa, fala povo do YouTube, como é que vocês? Gente, nesse vídeo eu estou explicando cada vez mais sobre figuras de linguagem, falando também hoje sobre paradoxo, hipérbole e também eufemismo, tá bom? E assim, gente, eu vou dividir 3 em 3 cada vídeo para que fique um vídeo mais amplo, mais simples e mais fácil que vocês entendam, tá bom? Lembrando que vai ter várias partes também, né? Porque as figuras de linguagem não acabam aqui. E bom, é basicamente isso e vamos ao vídeo, tá bom, pessoas? E bom, sem enrolações, vamos lá. Fica de um modo muito simples e fácil, pega a visão. No caso, a hipérbole seria o quê? Seria situações que vai exagerar no tom. Ou seja, a situação é isso, só que a situação de hipérbole vai fazer essa situação ser o grau muito maior. Que no caso seria assim, a pessoa tomou um susto muito grande. Mas para exagerar, que seria para exagerar, para aumentar o tom, no caso seria assim, quase morri de susto, porque a pessoa está exagerando aquela situação. Ou seja, se, nós podemos comparar com a vida real, situações de pessoas muito dramáticas, que a pessoa, nossa, quase morri de susto, meu Deus do céu, e assim em diante. Ou exemplo, amor que eu tenho pela mamãe é maior do que o mundo. No caso, não tem como a pessoa conseguir comparar o amor que tem pela mãe pelo tamanho do mundo. Ou seja, a pessoa está exagerando para demonstrar que ama muito ela, porque ele ama muito, certo? De vez de ele falar, eu amo muito minha mãe, não, ele quer falar o quê? Eu amo muito mais a minha mãe do que o mundo. O amor que eu tenho pela minha mãe é do tamanho do mundo. Ou seja, está exagerando muito. No caso aqui, eu tomei um grande susto. Ele colocou aqui, quase morri de susto, porque o susto foi tão grande que ele quase morreu. E assim, é por isso que é hipérbole, porque a pessoa está exagerando pra caramba. Então, no caso, nós usamos a situação do quê? Que ela está exagerando, entenderam? No caso aqui, o exemplo número 2 seria o eufemismo. O eufemismo ele vai ser o oposto da hipérbole, porque a hipérbole é exagerar a situação em questão. O eufemismo não. No caso, ele vai tentar amenizar uma situação muito impactante, muito drástica e assim em diante. No caso aqui, ele foi ver o Papai do Céu. Essa expressão aqui está falando o seguinte, que a pessoa morreu. É forte assim que a pessoa acabou morrendo, assim em diante. Porém, para deixar um pouco mais amena a situação, ele fala assim, ele foi ver o Papai do Céu, ou no caso, a pessoa bateu as botas, vestiu um paletó de madeira, assim em diante, do que falar, ele morreu, ponto. E no caso é muito impactante, então nós temos que amenizar a situação em questão, falando esses pontos que eu acabei de dizer. Outra situação de eufemismo seria assim, você é desprovido de beleza. Vocês já escutaram muito isso e acontece muito mesmo. De vez de falar que a pessoa é feia, nossa, você é muito feio, você é horrível, que é muito impactante. Você fala assim, você é desprovido de beleza. Que no caso seria o quê? Desprovida é que não tem, né? Ou que está faltando. Então aqui, está faltando beleza. E se falta beleza, a pessoa é feia. Ou não é bonita. Então, nesse caso aqui, está amenizando a situação em questão. E por fim, que parece mais o mais complicado de hoje, seria o paradoxo. O paradoxo seria o quê? Ele junta ideias que uma não tem lógica ligada com a outra. Um exemplo muito simples. Cegos enxergam melhor do que os que não querem ver. Peraí, se a pessoa é cega, como que ela vai ver? Só para começar. E outra, vai ver melhor do que as pessoas que já veem. Então, no caso aqui, seria situações de ideias contrárias, ou não ideias contrárias necessariamente, mas ideias que não têm uma situação lógica, que não é o senso comum, nós podemos assim dizer, certo? Que esse caso aqui, cegos enxergam melhor do que aqueles que não querem ver. Bom, aqui é uma expressão que a pessoa não quer ver de jeito nenhum, então cegos enxergam melhor do que ela. Mas assim, essa situação nós conseguimos entender pela expressão, certo? Só que logicamente falando, os cegos já não conseguem enxergar. Então por isso que é o paradoxo, que não tem lógica, não tem a razão em si. Por isso que eles acabam dizendo. O exemplo, não existe prazer, não existe prazer maior do que a dor. Do que a dor. Então, no caso aqui, não existe prazer maior do que a dor.
Essa expressão significa em situações que a pessoa se esforça muito para conseguir o que ela quer e assim em diante. Tanto a situação que no pain, no gain, que a pessoa sem dor, sem ganho. Então no caso aqui, não existe prazer maior do que a dor. Então no caso a pessoa, como que a pessoa consegue sentir prazer sendo que ela está sentindo dor, que ela está se sentindo mal e assim em diante? Então logicamente falando, pela lógica em si, pela razão, isso não tem como existir. Porém, aqui o paradoxo aí seria ideias que não têm lógica colocadas em uma frase. Que no caso os cegos enxergam, aqui a pessoa sente prazer na dor e assim em diante. Então aqui seriam não ideias contrárias, mas ideias que não têm lógica em si, que não se baseia na razão, tá? E bom, gente, esse foi basicamente o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido mesmo, porque acabo me esforçando muito para que vocês entendam, aprendam o exercício e assim em diante, tá? Bom, pessoas, muito obrigado por terem assistido o meu vídeo e estar acompanhando o meu canal, porque eu estou muito feliz que vocês estão me vendo aqui no YouTube, certo? Bom, pessoas, muito obrigado pela aula, que dê uma ótima semana, que dê tudo certo na vida de vocês, prosperidade, paz e tudo de bom, tá? Gente, me deem sugestões de vídeo, tá bom? Porque eu vou entrando no caderninho e assim em diante eu vou passando aqui no canal, tá? Mas nunca preciso ter um retorno de vocês, não apenas meu. Então, o que vocês quiserem aprender, botem nos comentários que eu vou ensinar cada vez mais, tá bom? E bom, pessoas, muito obrigado por tudo e até a próxima!